aqui, dando sequência hoje nos nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Hoje, ao contrário da semana passada, nós pegamos uma parábola pouco mencionada, aquela dos meninos nas praças. Hoje nós vamos pegar, acho que uma das parábolas mais conhecidas, mais utilizadas em pregações até de Jesus, que é a parábola do semeador. Eu tenho certeza que, se não todos nós, a maioria conhece razoavelmente bem essa parábola. Ela é uma das poucas que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Não são todas as parábolas que aparecem nos 3 evangelhos. Em Mateus, a gente encontra no capítulo 13, tá? Eu vou dar os endereços, nós não vamos ler todos, para não ficar tão repetitivo, tá? Mas eu aconselho que vocês aí anotem, marquem para ler, é bom, é interessante comparar. Em Mateus 13, de 1 a 23, eu estou colocando aqui o texto completo com a parábola e a explicação dada por Jesus, tá? Em Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, é o texto que nós vamos usar, e Lucas também, capítulo 8, de 4 até 18. Então, são esses 3 trechos que falam desse assunto. Para a gente entender as parábolas, sempre é importante a gente avaliar. Primeiro, entender o fato que está sendo descrito. Afinal, se a gente não entender nem o que está sendo contado ali, não tem como entender qual é a lição. E como nós temos chamado a atenção sempre, as parábolas elas têm uma lição central. Uma lição principal, um ensino principal, que é o objetivo de Jesus, no caso, né? Ou de quem conta a parábola. Outra coisa que convém a gente estar atento é qual é o contexto em que isso foi contado, né? Em que situação, em que momento, que circunstância. Então, os evangelhos aqui, eles colocam essa ocasião em que Jesus trouxe essa parábola, vamos contextualizar primeiro, né? No momento em que Jesus pregava à beira-mar. Ali ele estava na região da Galileia, à beira do mar da Galileia, e segundo a descrição dos evangelistas, o que a gente pode entender é que ele já estava ali ensinando e veio se reunindo uma grande multidão. Então, num certo momento, Jesus deixou a praia, subiu num barco, ele usou o barco como púlpito para fazer a pregação, né? Ele subiu num barco que estava a uma certa distância, não muita, porque um barco de pescador não requer grande distância, mas, se não me engano, Marcos mesmo descreve que o barco estava sobre o mar, ou seja, estava na água, eles não tinham puxado o barco para fora, não. Então, Jesus adentrou o mar ali na beira e subiu no barco, se assentou e ali de cima, ele sentado e a multidão de pé na praia ouvia. É um cenário propício para isso. Jesus, para atingir uma grande multidão, num lugar mais alto, onde todos podiam ver ele, né, o barco sobre a água, mas a embarcação tinha uma certa altura, então ele
utilizou aquilo ali para que todos pudessem ver, e com a própria água mansa ali, a voz repercute, né? Ela se espalha. E, bom, os evangelistas dizem, né, mencionam que existia ali uma grande multidão. E é interessante a gente observar que realmente Jesus atraía multidões, mas nem todos mostravam uma fé genuína nele. Até em João 6 fala, quando a multidão de discípulos virou, né, deu as costas e foi embora. Eles estavam com Jesus enquanto estava tendo multiplicação de pães, etc. Mas quando Jesus veio com uma pregação mais severa do Evangelho, eles acharam um duro discurso, como João se referiu mesmo ali, o que eles teriam dito, né? Eles acharam aquilo muito duro e não agradou aos ouvidos deles, e eles se foram. Então, essa parábola de Jesus vai falar um pouquinho sobre isso, né? É uma curiosidade só, que vocês podem observar, não tem relação nenhuma com a parábola, tá? Mas é uma curiosidade, talvez vocês observem isso, que Mateus coloca esse sermão que Jesus proferiu aqui, a parábola do semeador, depois da vinda de Maria e os irmãos de Jesus procurar ele. Já Lucas coloca isso depois, né? Ele tem a parábola e descreve que depois disso vieram Maria e seus irmãos, os irmãos de Jesus. Existem teorias aí, né, para quem estaria certo. É lógico que só pode ser uma delas, mas é uma coisa que não muda nenhuma doutrina, nenhum fato assim relevante. O que interessa é o que está na passagem lá, que não é o nosso foco agora, mas eles, naquele momento, estavam ali no mar. Provavelmente, a descrição mais correta, mais provavelmente, a mais correta seja a de Mateus, nesse caso. Tá? Apesar de Lucas ser um pesquisador, mas ele foi um escritor mesmo e utilizou do relato, né? E Mateus era um daqueles que estava ali durante todo esse tempo. Lucas não. Então, nesse caso, é mais confiável a sequência, a ordem das coisas escrita por Mateus. Mas vamos lá, o que interessa realmente, vai, dentro dessa circunstância. Jesus falava, então, para uma grande multidão. Isso aí é enfatizado nos textos, tá? E a gente vai observar isso. E ele ensinava essa multidão por várias. O texto fala que ele ensinava por várias parábolas, na verdade, não foi só essa. Se a gente pegar aqui em Marcos mesmo, nós podemos ver que Marcos relatou a parábola do semeador, logo em seguida a parábola da candeia, e depois a parábola da semente e a do grão de mostarda. Então, Jesus, na verdade, segue um ensino. Aliás, é interessante a ordem que o Marcos coloca aqui, porque nós vamos comentar sobre isso em outra oportunidade, quando a gente pegar alguma dessas outras parábolas, tá? Mas ele vai crescendo, evoluindo um raciocínio aqui com essas parábolas. Vamos ler o texto, tá? Então, nós vemos aqui, aliás, desculpem, antes da gente ler, quero chamar a atenção para mais uma coisa. Além de Jesus ensinar por várias parábolas,
Essa parábola aqui em particular, a do semeador, até ela é chamada por alguns de a parábola de parábolas, ou parábola das parábolas. Não porque ela seja maior ou melhor do que as outras parábolas, né? Essa é a parábola das parábolas, no sentido de engrandecer ela, mas é chamada assim por ela conter vários aspectos. Então, é como se tivesse algumas parábolas dentro de uma única parábola. Tá? Ela tem uma lição central, mas ela pega aspectos diferentes. Tá? Vou explicar isso já já. Vamos ler, então, Marcos. Nós vamos utilizar o capítulo 4 de Marcos. Tá? Lembrando que convém ler Mateus e Lucas, mas nós não vamos ler agora, não. Marcos 4, versículo 1, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina. Então, antes da gente entrar na parábola aqui, só reforçando aquilo que eu tinha mencionado antes, né? A circunstância onde eles estavam. No mar, Jesus subindo no barco, e eles ali de pé, e que Jesus, especialmente aqui, ensinava muitas coisas. Como eu disse, cada parábola aqui vai acrescentando ensinamentos, e ele ensinava muitas coisas por parábolas. Então, várias parábolas, não só essa. Vamos lá para a parábola do semeador, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Quer dizer, vocês não entendem essa parábola, o que eu quero dizer? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Uma observação aqui, se não me engano, é Lucas, não lembro com certeza se é Lucas ou Mateus, aqui ele fala que ouvindo e não entendendo. Tá? Eles não entendem a palavra, e então logo Satanás leva, eles não entendem, não guardam aquilo. E da mesma forma, versículo 16, da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem,
mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Chama atenção aqui, leia, Lucas mostra um outro aspecto aqui também, tá? Nesse versículo, ele não fala de perseguição, mas outro tipo de provação. Versículo 19, então, para concluir, ele diz, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto. 30, e outro 60, e outro 100. Bom, então essa é a parábola, como eu disse, que é bem conhecida, bem explorada pelos pregadores já, né? Apesar da parábola ser chamada a parábola do semeador, a gente vê que ele é mencionado aqui como aquele que lança a semente, mas dá para se perceber que não é dada muita importância para ele. O foco não é o semeador. O foco da parábola não é ele. Mas vamos observar o que realmente é o que importa aqui nessa parábola. Já já. Tem relação a por que Jesus usou dessa parábola naquele momento. Por que ele contou isso? Por que ele começou essa pregação dessa maneira? Hein? Apesar de Jesus estar falando para uma multidão, nem todos que estavam ali criam nele. Como nós mencionamos, aquele caso lá de João demonstra que muita gente que seguia Jesus, na verdade, não perseverava, não tinha o coração nele. E o que a gente pode entender, então, é que Jesus já está demonstrando aqui que ele sabia que muitas pessoas que ouviriam a pregação, ou que já tinham ouvido, que estariam nessa condição. Muitos dos que estavam ali mesmo na praia, ouvindo Jesus falar, possivelmente se enquadrariam naqueles que iriam deixar de alguma maneira. Ou eles se enquadrariam naquela condição dos que ouviram e não entenderam nada, e logo as aves levaram a semente que foi lançada ali para eles. Poderia ter ali aqueles que pareciam muito fervorosos naquele momento, alegres, puxa, maravilhoso ouvir esse Jesus falando, Rabi, mestre, grande mestre, e dali a pouco não tem raiz em si mesmos, né? Qualquer coisa poderia tirar o foco deles e fazer com que eles fossem embora, dessem as costas para Jesus e aquele fervor desce em nada. E poderia ser que muitos que estavam ali também fossem daqueles que semeados começavam a brotar, mas quando se esperava frutos deles, os espinhos, os cardos que estavam em volta cresceram, os cuidados dessa vida ocuparam tanto eles que sufocaram e ficaram sem frutos. Mas certamente Jesus disse que havia ali entre eles aqueles que ouvem a palavra e recebem, e esses são os que vão realmente dar fruto. É desses que se espera fruto, uns mais, outros menos. Como ele disse, 30, 60 ou 100. Como eu disse, é chamada de parábolas porque ela mostra vários aspectos, né, dentro de uma mesma parábola. Um dos aspectos era revelar
esse fato da dureza de coração de muitos daqueles que estavam ali. Então, um dos aspectos era mostrar, até para aqueles que estavam ali mesmo, né, qual era a condição deles. Jesus usa aquilo para demonstrar que existem pessoas nessa condição e que eles deveriam refletir se era, por acaso, a condição deles. Aquela dureza de coração que outros externavam, nem vindo ouvir a pregação de Jesus, mas muitos que estavam ali também sofriam desse mal, de dureza de coração. Outro aspecto era de mostrar aos próprios discípulos, né, não falar à multidão, mas falar aos próprios discípulos, os 12 particularmente, e aqueles outros fiéis, né, que apesar das dificuldades da obra, ou melhor dizendo, que eles teriam dificuldades na obra. Primeiro isso, né? Mas também que, a despeito, apesar das dificuldades da obra, haveria fruto. Então, a gente vê três aspectos, né? Um, falando para a multidão dos duros de coração, para que eles refletissem a respeito da condição que eles estavam. Outra falando para quem iria fazer o papel do semeador. Né? Por quê? Na verdade, o importante ali é não o semeador, mas é a semente e o terreno onde a semente é lançada. Essas são as coisas principais que aparecem nessa parábola, né? São os fatores que fazem toda a diferença. Fala do semeador, mas não fala nada se o semeador era bom, era ruim. Muita gente pode pensar, poxa, mas ele saía jogando semente por aí e deixando cair pelo caminho, desperdiçava. Mas nada é dito a respeito disso, se ele era um desperdiçador, se ele era bom agricultor ou mal, nada disso. O que fala é, ele estava ali lançando a semente. A semente, isso sim é enfatizado, o que é importante. A semente de que ele está falando é a palavra, é o evangelho, palavras de Deus. E o outro fator importante é os tipos de terreno, que são os tipos de pessoas, como é que as pessoas reagiriam a essa semente, a pregação do evangelho. Como a gente já pôde observar, Jesus usa muitas parábolas falando sobre semente, sobre algum tipo de coisa na agricultura, porque isso era uma coisa peculiar a eles. Fazia parte do dia a dia de de um israelita, né, de alguém que vivia ali naquele território e naquele tempo, principalmente. Não é um tempo de uma agricultura com muita tecnologia, como a gente vê hoje, né? Então, também não é dito nada a respeito de técnicas empregadas pelo semeador quanto a se ele arou a terra, se ele adubou, se ele preparou a terra. Não. Fala que ele lançou até a semente, porque o que interessa aí é que a semente poderia cair em lugares diferentes e conforme as, o terreno seria o resultado da semeadura feita. Também não é dito para o semeador para ele escolher qual é o terreno que ele deveria semear, mas simplesmente diz, ele semeou em vários tipos de terreno. E os resultados foram diferentes. Tá? Então, não entra na questão da interpretação da parábola ou da aplicação dela, qualquer um desses fatores.
a não ser a semente e o terreno que recebe a semente. O que a gente vê é que o resultado é diferente. A semente é sempre a mesma, a palavra. O que muda é sempre o resultado, em função do terreno. Cada coisa tem significado, tem um significado próprio. Na explicação de Jesus aqui, ele explica exatamente o significado de cada detalhe importante da parábola. Algumas coisas Jesus nem menciona. As parábolas são assim, né? Quando a gente citou o exemplo da parábola das 10 virgens, por exemplo, nós observamos isso, né? A personagem que pode parecer central seria central, já que está falando de um casamento, né? As bodas. A noiva nem é citada, nem aparece. E ela é parte fundamental nisso. Mas ali para a parábola não interessa isso. A mesma coisa acontece aqui nessa, né, do semeador. Jesus explica só os detalhes que interessam realmente para o ensino que ele transmite, que ele quer passar através dela. O que ele não menciona porque não tem a menor importância. Então, cada detalhe que ele enfatiza aqui espelha, retrata mesmo aquilo que é necessário que a gente entenda, né? São aspectos diferentes, como a gente já mencionou, dentro da mesma parábola. Tem várias coisas com significado, né? As aves têm um significado próprio, os espinheiros, os cardos também, o terreno rochoso, também tudo ali tem uma explicação, tem uma aplicação prática e assim muito sábio, porque ela transmite mesmo com fidelidade aquilo que é a realidade que Jesus está demonstrando em cada uma das situações. Jesus denuncia a dureza de coração daquele povo, de Israel em geral e em particular de muitos que estavam ali, né? E a falsidade de propósitos de muitos, que tem aquele falso de propósito que ele é hipócrita mesmo, né? Ele está ali se fazendo passar por alguma coisa. Mas tem aquele com falsidade de propósitos, aquele que se engana a si mesmo. Ele está tão empolgado que ele mesmo se ilude de que ele quer aquilo, que ele deseja aquilo. Mas mais tarde ele vê que, na verdade, ele não tem nenhum interesse naquelas coisas. Jesus denuncia essas coisas, né? Aquelas pessoas que demonstravam um aparente interesse pelo Evangelho, né? Como eu disse, muitos que estavam ali provavelmente se encaixavam nessa condição. Demonstravam um aparente interesse, estavam ali na beira do mar, querendo ouvir Jesus, mas aquilo passou o tempo, virou as costas e foram embora. Nada, não seguiram Jesus, não estiveram entre aqueles que realmente ouviram a palavra e receberam, né? E assim frutificaram. Jesus estimula com isso, irmãos, os seus discípulos a lidar com esses desafios, né? Pela fé. Ele, ao mesmo tempo que ele está denunciando a dureza de coração daquele povo, ele está estimulando os seus discípulos, dizendo, olha, depois que eles entendem, né? No começo eles não compreenderam, mas Jesus fez questão de explicar para eles, porque era fundamental que eles entendessem. Vocês vão lidar com esse tipo de situação, porque vocês vão fazer o papel do semeador. A palavra tem que ser semeada, e vocês vão fazer isso. Só que vocês vão encontrar
pessoas que vão reagir de maneiras diferentes. Vocês vão ter dificuldade. Vai ter pessoas que vão ouvir, não vão ter nenhum interesse, não vão entender nada do que vocês falam. Vai ter pessoas que vão ouvir e parecer tão apaixonadas pelo Evangelho, por aquelas verdades apresentadas por vocês, mas, sabe, daqui a pouco eles vão desfalecer no ânimo. Vocês vão ver que eles não criaram raiz. Parece que não entenderam nada, porque eles se entenderam com o intelecto, mas não creram, não entenderam com o coração, né? Não tiveram entendimento espiritual. E vai ter aqueles que entenderam, vocês vão esperar frutos, mas os frutos não vão vir. Eu li uma explicação interessante a respeito desses cardos, né, dos espinheiros, é que por mais que você are a terra, em alguns lugares, lá no Oriente Médio, isso é comum. Você ara a terra e tem alguns tipos de espinheiro que eles ficam ali, né, a raiz no meio da terra, e você planta e começa a brotar o que você plantou, mas aquele espinheiro não morreu. Ele começa a brotar também, só que a gente já está acostumado. Eu estou acostumado a ver isso, né? Curiosamente, o mato sempre cresce mais rápido do que o que você planta. Se você planta alguma coisa para comer, né, uma fruta, uma verdura, pode ter certeza, o mato cresce mais rápido do que ele. E então o que acontece é que aquela, aquela semente que foi lançada, ela começa a brotar e crescer, mas o espinheiro, de repente, ele aparece e quando você vai ver, ele envolve, ele sufoca e ele não permite que aquilo que foi plantado dê fruto. É exatamente assim que funciona os cuidados dessa vida, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para que isso não afete a nossa própria vida, de nós não nos tornarmos infrutíferos, de deixar que os cuidados dessa vida tomem conta. Mas Jesus, então, demonstra para os discípulos que eles lidariam com pessoas assim. Mas, por outro lado, apesar dessas situações que a gente vê, que Jesus disse, olha, vocês vão enfrentar isso, mas Jesus demonstra aqui uma coisa que ele vai ligar depois nas outras parábolas da mostarda, né? O grão de mostarda, a parábola das sementes, é que o reino de Deus vai crescer. Então, apesar de ter muitas situações em que não vai prosperar a pregação da palavra, existe aqui também um estímulo de Jesus para eles, uma lição de fé. É lógico, quando a gente lê essas coisas e não fica pensando exclusivamente que isso era só para eles, mas é uma lição para nós também. Então, isso faz com que os discípulos e faz com que a gente pense, as dificuldades podem ser muitas, mas Deus vai dar crescimento. Existe semente que vai vingar e algumas vão vingar com abundância. Quando ele fala aqui de uns 30 por um, 60 por um, 100 por um, então uma produção, você planta, né, através de uma muda, eu não sei exatamente como é que funciona isso, né? Mas é uma proporção. Você planta uma semente e dela você obtém 30. Isso já seria tido como um bom resultado. Tá? 30 não é mal, já é bom. 60 é ótimo, mas 100 é espetacular.
Se a gente ler lá em Gênesis 26:12, é curioso, quando fala da prosperidade de Isaac, fala justamente de que o resultado do trabalho dele rendia dessa maneira, tá? Frutificou a 100 por um, de maneira que, logo em seguida fala, que Isaac era extremamente próspero, ele era abençoado por Deus. Então, é um resultado excelente, excepcional. Então, isso é um estímulo para os discípulos, né? E é o que a gente vê. Apesar da dificuldade em muitos momentos, eles lidaram com pessoas incrédulas, pessoas que não eram totalmente cegas, não entendiam e não queriam entender muitas vezes. Apesar de lidar com pessoas que aparentemente mostravam não um interesse tão grande no começo e dali a pouco negavam a fé. Então, os apóstolos lidaram com isso, irmãos, e aí nós entramos no aspecto da aplicação da parábola. Eles lidavam com isso e nós lidamos também. Às vezes eu faço contas, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas começo a pensar, poxa, se todo mundo que se converteu, fez profissão de fé na igreja, se estivesse lá, se mantivesse firme, né? Mesmo, vamos desconsiderar os que Deus já levou, né? Mas se todos que estão vivos estivessem lá, seria tão bom, né? A gente vê a igreja grande, mas a gente começa a olhar para trás e ver quanta gente que ficou pelo caminho, em situações diferentes daquilo que a gente vê aqui. De alguns deles, a gente vê, não entenderam nada. E Satanás levou tudo aquilo, logo, tudo aquilo que eles tinham ouvido, não ficou no coração deles. Aquela semente foi levada. E a gente olha para aqueles casos, né, de pessoas que demonstraram um fervor tão grande, estavam ali do nosso lado, pareciam até uma injeção de ânimo para a gente, né? Quando a gente vê uma pessoa se convertendo, pelo menos aparentemente, né? E a gente vê aquela alegria, aquele sentimento, aquele desejo, aquela empolgação, é contagiante. Mas da mesma forma que é contagiante, como é decepcionante quando a gente vê que isso naufraga, que aquilo não era real. No primeiro calor, sufocou e a gente vê que não tinha raiz nenhuma, não tinha nenhuma firmeza, nenhum fundamento. Da mesma maneira, a gente lida com aqueles que às vezes até estão na igreja, eles permanecem, mas não dão fruto nenhum. Não estão ocupados com as coisas desse mundo, dessa vida. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão, irmãos, mas tem duas interpretações diferentes que se faz dessa parábola. Alguns consideram que esse terceiro grupo, sufocado aqui, já sejam convertidos. Simplesmente eles são convertidos, mas não frutificam. São aqueles crentes infrutíferos. Também Jesus não entra no mérito da questão. Isso é ruim. Se é um crente verdadeiro, infrutífero, é ruim. Se não dá fruto nenhum, porque também não é convertido, pior ainda. Tá? Mas ambas as situações são ruins. Tá? Então, o que eu quero dizer, tem interpretações assim, de que pelo menos esses dois últimos grupos são convertidos, só que um dá fruto e outro não. Outros já consideram que esses três primeiros grupos, na verdade, não são convertidos verdadeiramente. Tá? Analisa aí, estuda a parábola,
tire suas conclusões. É, eu acredito que a palavra de Deus dá espaço para a gente divergir nesse ponto de vista aqui, até porque não é o foco central. Mas o que a gente vai ver é que existe, sim, uma situação, uma reação diferenciada com relação à semente lançada. Todo crente, de certa forma, ele é chamado a ser um semeador. O semeador não é só o pregador de púlpito. Tá? O pastor tem que ser um semeador, o missionário, o pastor, sim, ele é um semeador. Mas os nossos irmãos que não são pastores, né, são pregadores, estão sendo colocados nessa condição de ocupar o púlpito da igreja, tem que pensar, são semeadores. Mas não são só esses que ocupam o púlpito. Cada crente, cada irmão, cada irmã, ele tem que enxergar que ele exerce de certa forma, de alguma forma na vida dele, o papel desse semeador. Ou seja, nós temos a responsabilidade de lançar a semente da palavra. Na nossa vida, a gente tem que ser aquele semeador que saiu a semear. E essa semente vai cair em vários tipos de terreno. Nós vamos lidar com rejeição. Né? Mas nós temos que saber que nós temos uma semente preciosa para ser lançada. Essa semente bendita do Evangelho, da Palavra de Deus, ela tem que ser lançada e não importa qual é o terreno. Não é escolher para quem eu vou pregar. O semeador não escolheu onde ele ia semear. Ele saiu. Né? E diz que ele semeou. E nossa função é essa, é semear. E o que vai acontecer compete realmente a Deus. Nós vamos lidar com rejeição. A palavra pregada vai ser rejeitada porque Cristo é rejeitado. A palavra de Deus é rejeitada. Então a rejeição não é a nós, mas a semente que a gente leva e ao próprio Senhor Jesus. Né? Mas, por outro lado, irmãos, da mesma maneira que Jesus exortou as dificuldades do caminho para os discípulos, ele deixou aquele grande estímulo de que haveria aqueles bons frutos. Como é bom olhar para trás e ver que alguns realmente frutificaram, uns a 30, outros a 60, outros a 100. E que nós mesmos, né, sejamos contados entre esses. Crentes frutíferos. Uma semente foi lançada no nosso coração, a semente do Evangelho, e como é que ela tem frutificado na nossa vida. Como eu disse, 30, tá, não é mal não. 60, aí já é ótimo. Mas que a gente possa buscar se frutificar a 100 por um. Sermos prósperos e abençoados. E abençoadores. Deus abençoe a sua palavra, essa parábola, ela é rica se a gente for pegar assim, com cuidado, devagarinho, cada ponto, tem muito mais para extrair dela. Por isso eu recomendo que vocês leiam, tá? Com mais calma em casa. Então, eu sei que é fácil pegar aí, mas está lá em Mateus 13 e em Lucas 8. Lê, compara, reforça. É bem parecida uma narrativa com a outra. As palavras que Lucas usa são um pouquinho diferentes. Algumas palavras, né? Mas exatamente a mesma parábola, mesmo ensinamento, mas uma enriquece a outra. Tá bom? Então é isso, irmãos. Vamos fazer uma oração para
fechar nosso estudo de hoje aqui.